Boa noite a todos. Estamos reunidos à distância novamente, né? Por causa da situação que se apresenta na cidade. Mas não deixamos levar até vocês mensagens para o aprendizado, para conforto, para consolo, orientação, que esse é o nosso papel do Centro Espírita Capitão Vendramini pela Instituição de Amparo Arca de Noé. Mas em breve a situação vai voltar ao normal e a gente vai se reunir novamente. Antes de iniciarmos a nossa palestra de hoje, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, pedindo aos Espíritos de Luz que nos amparem, que nos orientem, nos protejam todos os nossos irmãos que estão sofrendo com a enchente, proteja todos os nossos irmãos que estão acamados por causa dessa situação. Que a sua misericórdia, Pai, derrame sobre todo o nosso planeta, sobre todo o nosso país, protegendo e amparando todos os nossos irmãos, encarnados e desencarnados, trazendo equilíbrio, paz, luz para todos. Agradecemos a oportunidade e pedimos sua permissão para iniciar os nossos estudos sobre a sua proteção, o seu amor. Que assim seja. O tema de hoje é um tema bem interessante porque a gente pouco vê falar nos evangelhos sobre as mulheres. A gente observa que os evangelhos, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, fala muito dos homens, cita muitos homens. Mas e as mulheres? Onde será que elas entram, né, na história? Onde será que elas aparecem? A participação delas, o papel delas. Afinal de contas, é um ser que contribuiu muito para muitas pessoas, né, terem sucesso, muitas pessoas terem progresso, tiveram uma contribuição muito significativa, mas infelizmente elas não são citadas. Praticamente a gente não vê falar dessas mulheres nos evangelhos. E a palestra de hoje se intitula As Mulheres do Evangelho, tirada do livro Boa Nova, do Chico Xavier, ditado pelo espírito Humberto de Campos. Existem muitas personagens dos evangelhos que se destacaram de uma forma ou de outra, elas se destacaram. Mas nesse livro, Humberto de Campos cita 3 mulheres, que nós vamos falar delas hoje. As mulheres no tempo de Cristo, elas eram muito vulneráveis, eram submetidas nos tempos de Jesus, que aparece muito nos escritos sinóticos e no Evangelho joanino. O exemplo é o que relata João no episódio da Samaritana. Samaritana era uma mulher que estava perto de uma fonte de água e Jesus estava passando por ali com os seus discípulos. E Jesus se aproximou dessa mulher e pediu um pouco de água para ela. Os discípulos já estranharam, já acharam aquilo bem incomum. Jesus falando com uma mulher
uma mulher desacompanhada, e sendo uma samaritana. Então a atitude dos discípulos reflete o desprezo que os judeus tinham pelos samaritanos. Sobretudo, a atitude machista com relação às mulheres. Quando elas se encontravam em ambientes públicos, elas passavam despercebidas. E as regras do decoro proibiam um homem de se encontrar com uma mulher sozinho. A mulher tinha que estar acompanhada do seu marido. Devia-se evitar olhar para uma mulher casada e até mesmo cumprimentá-la. No diálogo com a mulher samaritana, a iniciativa partiu de Jesus. Com certeza uma postura que não seria da mulher. Ela tinha ciência da sua inferioridade social e das barreiras que a impediam de interagir espontaneamente. Então, a própria mulher sabia que ela era um ser considerado inferior, de total submissão aos homens, aos seus maridos, e elas sabiam das obrigações que elas tinham. Então elas evitavam ao máximo agir contra aquelas leis, contra aqueles costumes da época. Mas Jesus, sendo Jesus, ele não considerava isso, ele não olhava para as mulheres dessa forma. Então quando ele encontra com essa samaritana, ele se aproxima dela, ele dirige a palavra a ela, e os discípulos ficam observando aquilo, achando bem estranho. Por que será que os judeus tinham tanta aversão aos samaritanos? Os samaritanos e os judeus, eles não se davam, porque eles consideravam os samaritanos um povo mestiço e sincrético. O conflito entre os judeus e samaritanos remonta aos tempos do Antigo Testamento. Também no tempo de Jesus, o ódio mútuo de judeus e samaritanos é registrado em algumas passagens do Novo Testamento, que claramente apontam a rivalidade e divisão entre os dois grupos. Então, eles não consideravam os samaritanos um povo de bom convívio. E isso, como foi falado ali, tem muito tempo. Para entender melhor por que os judeus não se davam com os samaritanos, é preciso considerar, primeiramente, o contexto histórico da monarquia em Israel. Após a morte do rei Salomão, o reino de Israel, formado por suas 12 tribos, foi dividido em duas partes, cada qual com seu próprio rei. A parte norte ficou em Samaria, enquanto que a parte sul continuou tendo Jerusalém como sua capital política e religiosa, conforme estabelecido pelo rei Davi. Os dois reinos, em diversas ocasiões, pecaram contra Deus, mas a situação do reino do norte acabou sendo pior. O reino do norte teve uma série de reis ímpios, que fizeram aquilo que era mal perante o Senhor. Esses reis conduziram o povo a uma vida de pecado. Então é mais ou menos o que aconteceu na guerra de secessão nos Estados Unidos, entre o sul e o norte. Eles guerreavam por conta da escravidão, Então o sul era visto como uma região bem indesejável. Então a Samaria foi uma região do norte que teve esses reis, esses comandantes que agiram de uma forma bem errada. Então os judeus, eles olhavam para os samaritanos como aquelas pessoas que não poderiam ter convívio nenhum. Era uma situação bem complicada.
E aí aparece Jesus conversando com uma samaritana, dirigindo a palavra a uma mulher desacompanhada e ainda mais uma samaritana. Então, ela de se assustar, porque os samaritanos não eram bem vistos com bons olhos, não eram vistos com bons olhos, e a mulher ainda estava desacompanhada. Então era uma situação assim bem constrangedora. Mas Jesus agia de igual para igual com todo mundo. Ele não fazia essa distinção, né? O nascimento dele veio justamente para promover a união e não a separação, porque a separação já existia entre eles. Eles já provocaram a separação, disputa de terras, de poder. Então a separação já existia, o preconceito já existia, a discriminação já existia. E Jesus veio para modificar tudo isso. Então ele agia de igual para igual com todo mundo. Ele não fazia distinção de sexo, cor, raça, condição feminino, masculino. Ele agia de igual para igual com todo mundo. As mulheres e Jesus. Dando sequência à divulgação da Boa Nova, Jesus viajava bastante. Desdobrava suas atividades pelas cidades da Galileia. Estagiava cada vez menos em Cafarnaum. Além dos apóstolos, outros aprendizes o acompanhavam. Havia ainda importante grupo que, em face das próprias tradições judaicas, não aparece com destaque nos evangelhos: as mulheres. A participação feminina contrariava os costumes da época. Anonimato e subalternidade lhe eram impostos. Então a mulher ela tinha que ficar naquela condição de praticamente não existir e serem subalternas, serem submissas a tudo e a todos. Algumas dessas colaboradoras, segundo Lucas, haviam sido curadas dos espíritos malignos e enfermidades. Possuíam, sem dúvidas, faculdades mediúnicas. Não sabendo lidar com a própria sensibilidade, eram influenciadas por entidades perturbadas e perturbadoras. Jesus não só as libertava, como lhes ensinava um recurso maior para que se conservassem saudáveis, física e psiquicamente. Qual era a receita? Servir a causa evangélica. Então, 3 mulheres se destacam nesse livro do Humberto de Campos, porque elas passaram por situações difíceis, situações essas que elas eram vistas não com bons olhos, mas elas não se deixaram levar por essa situação. Então elas viram que elas podiam servir Jesus, a causa evangélica, auxiliar as pessoas da forma que elas pudessem, da maneira que lhes era propício, né, apropriado. Então a gente vai conhecer agora quem são essas mulheres. Então a gente vai começar por Joana de Cusa. Ela era casada com o alto funcionário de Herodes. Joana era uma das mulheres mais altamente colocadas naquela sociedade. Então ela era uma mulher que tinha muitas posses, casada com uma pessoa importante, e tinha a seu serviço inúmeras criadas que a serviam com zelo. Ela denotava muita nobreza de caráter, vestia-se de forma simples, a fim de não atrair a atenção do povo para si. Então era uma mulher que era muito discreta. Apesar dela ter muitas posses, ser casada com uma pessoa muito influenciável, pessoa do governo, ela era uma pessoa discreta, uma pessoa que gostava de mostrar simplicidade. E ela tinha muita bondade no coração.
Era uma pessoa que naturalmente gostava de auxiliar as pessoas. Atraída pelo verbo eloquente de Jesus, passou a ouvir as pregações do Mestre. Então ela saía da casa dela e ouvia Jesus pregar. E ela gostava muito das pregações dele. No dia 27 de agosto de 68, nas proximidades das águas termais de Caracalla, no Monte Aventino, Joana, junto a outros 500 cristãos, foi levada ao poste do martírio. Então, por ela seguir Jesus, por ela acreditar nele, por ela gostar das palavras dele, ela foi também perseguida, como todos os outros cristãos que seguiam Jesus. Triunfante, ela transpôs o pórtico da morte para adentrar na verdadeira vida. Hoje ainda trabalha pelo Evangelho, sendo mentora de Divaldo Franco, como Joana de Ângeles. E segundo Divaldo, ela estava se preparando para reencarnar na Terra novamente. Então, Joana, ela acabou se tornando a mentora do Divaldo e adotou esse nome, Joana de Ângeles, porque o marido dela ficou muito doente e acabou vindo a falecer. E ela ficou numa situação bem difícil, porque ele era uma pessoa de posse, ela também era, porque ela era casada com ele, mas depois do falecimento dele, ela ficou numa situação financeira bem complicada. Mas ela não se deixou abater. Ela saiu ajudando, auxiliando as pessoas. E por causa dessa situação, ela acabou sendo perseguida, veio a falecer, mas nunca deixou de trabalhar em nome de Jesus. Tanto que, espiritualmente, ela se tornou a mentora do Divaldo, orientando Divaldo Franco nas suas escritas, e assim ela se tornou Joana de Ângeles, a mentora dele. Agora nós vamos conhecer a história de Maria de Magdala, ou melhor dizendo, Maria Madalena. Ela aparecera em Magdala, a cidade também denominada de Migdol no Naia. No Talmud, era uma aldeia de pescadores na beira ocidental do lago de Genezaré. Ela chegara e adquirira fama. Maria logo se acrescentara à denominação o nome da cidade, Maria de Magdala. Ela era uma mulher de grandes olhos nostálgicos e de longos cabelos caídos sobre as espáduas, como onda escura de ouro. Maria de Magdala ou Madalena, contudo, não era feliz. Sua tristeza a minava, intrigando-se por vezes dias seguidos a profunda amargura. Então ela era uma mulher que ela sentia um vazio muito grande, porque era uma mulher muito bonita, era uma mulher que se vestia muito bem, ela era muito vaidosa, mas ela tinha esse conflito interior. Ela se sentia muito vazia, uma pessoa muito inútil. E ela era vista como uma mulher que chamava a atenção dos homens. Daí, infelizmente, por ser mulher numa região dominada por homens preconceituosos, machistas, ela acabou tendo aquela imagem de mulher adúltera, chegando até a ser chamada de prostituta. Mas ela não era uma prostituta. Ela era uma mulher que chamava atenção por sua beleza, e ela tinha muito conhecimento, ela tinha muitos contatos, porque era uma pessoa que era muito ativa. Então, deturparam a história de uma tal forma, transformando Maria Madalena numa prostituta.
E assim até hoje a história conta. A gente vê nos filmes de Jesus Maria Madalena sendo perseguida, chamada de adúltera, mas ela não era nada disso. Numa noite de perfumes primaveris, instada por uma serva de confiança dedicada e fiel, ficou sabendo sobre Jesus, que andava pelas estradas da Galiléia e da Judéia. E ele estava na casa de Simão, e ela ficou sabendo e para lá se dirigiu. Simão era Pedro, né? Com um alabastro de lótus nas mãos, lavou os pés de Jesus e enxugou com seus cabelos. Mudou de vida após esse encontro. Então, quando ela conhece Jesus, ela resolve mudar de vida. Ela abandona toda aquela vaidade dela, se torna uma pessoa simples e passa a seguir Jesus. E, segundo outros evangelhos, Maria Madalena foi uma das fiéis seguidoras de Cristo. Ela era a única mulher entre os discípulos que seguia Jesus. Então, existem até livros que falam que ela foi casada com Jesus. Mudou de vida após esse encontro, juntou-se aos discípulos de Jesus e aprendera que ele é o caminho, a verdade e a vida. Morreu nas portas da cidade de Éfeso, sendo recebida nos braços de Jesus. Então, Maria Madalena foi uma fiel servidora de Cristo. Ela, infelizmente, carregou esse estigma, essa marca de mulher adúltera, prostituta, mas ela não era nada disso. E ela também contribuiu muito. Existe até um evangelho dela, mas esses evangelhos, assim como o de Tomé, de Judas, eles são considerados evangelhos agnósticos, porque eles não falam a língua dos evangelhos tradicionais que a Igreja Católica instituiu como sendo os verdadeiros evangelhos. E para finalizar sobre as mulheres do Evangelho, nós vamos falar agora da Maria, mãe de Jesus. Ela crescera tendo o espírito alimentado pelas profecias de Israel. Então ela já veio com a missão de abrigar em seu ventre aquele que seria o Salvador do mundo, né? O Messias. Nas noites povoadas de sonhos, era visitada por mensageiros que lhe falavam de que fazeres que ela guardava na intimidade da alma. Ela gerou um corpo para o ser mais perfeito que a terra já recebeu. A viuvez lhe chegou e ela viu o primogênito assumir os negócios da carpintaria. Tanto quanto pôde, acompanhou o seu Jesus e recebeu-o com carinho. Quando os dias de sombra chegaram, ela acompanhou junto a outras mulheres as trágicas horas. Ao ver o corpo chegar no filho, o sangue coagulado nas feridas abertas, a túnica tão alva que ela tecera com tanto desvelo, toda manchada, sentiu as lágrimas inundar-lhe os olhos. Então Maria foi uma mulher que também ajudou muita gente, foi uma mulher muito caridosa. E ela sabia da missão dela e ela sabia também do desfecho dessa história. E mesmo assim ela se tornou uma pessoa resignada, com fé, aceitou tudo sem revolta, acompanhou o filho o tempo que ela pôde. E quando chegou o dia dele ser preso, crucificado, ela ficou firme ali, apesar de todo o sofrimento que ela estava passando. Ao pé da cruz, junto ao apóstolo João, ouviu a expressão do carinho filial se externar. Outra vez, mulher, eis aí seu filho, que Jesus fala para ela, e confia ao jovem apóstolo João, eis a sua mãe. Seguiu a Éfeso mais tarde. Ali numa casinha, de onde podia ouvir o mar, balbuciando cantigas, viveu o amor que ele ensinara. Então ela terminou a vida dela nessa região, pregando o amor que o filho havia ensinado.
tornou-se a mãe dos desvalidos. Então ela era uma mulher muito acolhedora, muito protetora, que ajudava a todos sem distinção. Mais tarde, notícias nos chegaram de que sua ave mãe de Jesus, Maria, foi por ele incumbida de assistir aos foragidos da vida, os infelizes suicidas. Detalhes do Hospital Maria de Nazaré nas zonas espirituais. Então ela se tornou um espírito que acolhia os irmãos que suicidavam. Ela era um espírito que trazia esse conforto, esse consolo aos suicidas. Do seu desvelo maternal para contar as criaturas como espírito excelso, exemplo de mulher, esposa e mãe. Ela foi casada com José, era um homem muito mais velho que ela. E diante de toda a história que foi contada do nascimento de Jesus, ela foi também vista com maus olhos, né? Porque era uma região que tratava as mulheres dessa forma. E como ela aparece grávida, a história conta que o anjo anunciou essa gravidez. Contam-se histórias que José duvidou até da paternidade de Jesus. Então, ela tinha essa imagem também, apesar de ter sido uma mãe muito zelosa, uma esposa muito fiel, ela carregou essa imagem de mulher também adúltera. Então a gente observa que nessa região, como até hoje, a gente vê que as mulheres são tratadas com inferioridade, né? Por causa da descendência. Abraão, né? Ele teve muitas mulheres, então a tradição, a cultura daquela região permite que os homens tenham mais de uma esposa. Então a gente vê que infelizmente até hoje as mulheres são tratadas com um certo desleixo, desprezo, né? Há muita desigualdade entre a mulher e o homem. Na história do nosso país também as mulheres tiveram que lutar muito pelos seus direitos, direito de votar, direito de ter, vamos dizer assim, alguns, né, direitos dos homens. Então, infelizmente, até hoje a gente vê que há uma diferença muito grande, né? Às vezes a mulher ocupa cargos aí em empresas que antigamente eram só feitas por homens, e mesmo assim a parte salarial ainda é muito baixa para as mulheres. Fora aquelas que sofrem muito preconceito, muita discriminação por chefiar cargos onde a maioria é dos homens, né? Os homens trabalham. Então muitas mulheres ainda são discriminadas. Fora a violência que a mulher sofre, né? A Lei Maria da Penha foi criada justamente por isso. Por uma mulher que sofreu violência do marido e ela resolveu olhar pelas outras mulheres. E há um tempo atrás, mais ou menos, acho que 2019, 2018, 2019, o número de feminicídios no Brasil cresceu demais. A gente observa naquela época que muitas mulheres foram assassinadas por seus companheiros. Então, infelizmente, a gente vê que a mulher ainda é muito discriminada, tratada com muito desleixo, muito desrespeito. Mas Jesus tinha esse olhar para elas. Viam que elas eram pessoas especiais, que tinham uma missão, e confiou a elas essa missão. E elas fizeram muito bem o trabalho delas. Foram muito caridosas, foram muito zelosas. Então elas são exemplos
para todas as mulheres do mundo, né? Que apesar delas viverem numa região onde a mulher é muito discriminada, elas nunca se deixaram abater por isso, nunca deixaram de servir a causa que lhes foi confiada, a causa evangélica, de sair distribuindo amor, proteção, amparo, como Jesus havia ensinado a cada uma. Então a gente tem que observar essas mulheres e se mirar no exemplo delas. A gente vê que nós mulheres ainda somos muito discriminadas, somos tratadas com um certo preconceito. Mulher não pode isso, não pode aquilo. A parte profissional também é muito desvalorizada, mas a gente vê também que existem pelo mundo aí, e a história conta de mulheres guerreiras, de mulheres vencedoras, que não se deixaram abater pela condição e continuaram o trabalho. Então são exemplos, são verdadeiras inspirações. Então essa era a nossa mensagem para vocês, mostrando as mulheres do Evangelho. A gente sabe que os evangelhos, eles camuflam muito isso, eles não apontam as qualidades das mulheres. As mulheres, elas viviam somente para ter seus maridos e servi-los, como mãe, como esposa, e somente isso. Então a gente vê que essas três mulheres destacadas no livro Boa Nova do Chico Xavier pelo Humberto de Campos mostram justamente o contrário, que apesar de ter sido mulheres, elas nunca deixaram se abater pela condição delas e foram em frente, firmes no propósito, na missão que Jesus confiou a cada uma. E a gente então se inspira nessas histórias. A gente vê que a gente tem que continuar apesar das adversidades. Não porque somos mulheres que devemos nos achar em condição inferior ao homem, né? Afinal de contas, os homens existem graças a nós, né? A humanidade existe graças a mulheres, porque os homens não engravidam, né? Somente as mulheres. Então, os homens devem muito a gente, mas a mensagem era justamente essa: mostrar que Jesus foi um ser iluminado, muito bondoso e que olhava as pessoas de igual para igual, ensinando, orientando a gente a não ter preconceito, a não ter discriminação, seja qual for a condição que a pessoa se apresenta. A gente está vivendo uma situação que a gente precisa cada vez mais ser solidários uns com os outros. O planeta está em transformação, o mundo está em transformação, então a gente precisa arrancar do nosso interior esse tipo de sentimento de discriminação, de preconceito, de submissão, e sempre que puder, da forma que for, a gente poder auxiliar aquelas pessoas mais necessitadas, assim como elas fizeram. Elas abandonaram o mundo de luxo, de riqueza, Joana de Cusa, Maria Madalena, e elas abraçaram uma causa. Elas trabalharam em prol daquelas pessoas que mais necessitavam. Então são exemplos, são verdadeiras inspirações. Era essa palestra que a gente queria mostrar para vocês. Agradecemos mais uma vez a participação e pedimos que Deus, que Jesus possa continuar nos abençoando, nos amparando nessa situação que a gente está enfrentando. Vamos nos unir em prece, em bons sentimentos, bons pensamentos para todas aquelas pessoas que necessitam. Em breve estaremos presencialmente novamente, mas por enquanto vamos manter ainda uma certa distância, e tudo, se Deus quiser, vai
normalizar. Agradecemos a oportunidade e nos dispensas em paz, Senhor, e que a Casa Capitão Vendramini, pela instituição de Amparo Arca de Noé, agradece, e todos tenham uma ótima semana. Até a próxima.